Boa noite a todos. Que voz, hein, que tem o Domingos, não é? Quando eu crescer, eu quero ter uma voz assim também. Parabéns pela música. Bom, primeiramente, gente, eu agradeço muito o convite aqui nessa casa aqui, parceira nossa do Luz e Caridade, Domingos, querido amigo aqui, todos dessa casa. A gente tem uma história, né, de muitos anos juntos, trabalhando. Então, eu fico muito agradecido pela oportunidade. Bom, gente, nós vamos falar sobre enfrentamentos e desafios, que eu acho que é um tema bem oportuno para todos nós nos dias de hoje. E começando o seguinte, dizendo que o Espiritismo, né, ele é renovador. A gente vai falar muito sobre isso, é libertador, o que é muito bom. Ele faz ampliar o nosso foco das situações, a gente começa a ter uma nova percepção das coisas. Então, a maravilha da doutrina é essa daí, não é? Nos ajuda a mudar um pouco o olhar das coisas. E é sobre isso que nós vamos falar, dessa percepção. Porque, assim, é impossível a gente que convive com a doutrina dos espíritos, depois de um tempo, a gente tem que se adaptar a isso, né? A gente sempre estamos estudando, nos aprimorando para que a gente tenha um foco melhor, para que a vida da gente não fique tão difícil. O bom da doutrina é isso. Por isso que ela é libertadora e a gente vai ver aqui para frente, não é? Para despertar virtudes, etc, etc. Então vamos lá. Gente, nós levamos um bom tempo tentando colocar a casa em ordem, não é verdade? O que é isso, colocar a casa em ordem? Bom, depois de tantas situações na nossa vida, depois de namoro, depois de profissão, depois de casamento, depois de filhos, depois de trabalho, depois de negócio, etc, etc, a gente começa a observar que a vida tem um outro sentido. Alguns começam a observar que é necessário mudar, outros começam a ter um vazio existencial, outros começam a perceber que a vida não é só isso, não é? Então isso depois de tudo que você fez e tal, começa a ter alguma coisa começa a dar um outro sentido na sua caminhada. Então a gente vem questionar, e hoje a gente pergunta o seguinte, depois disso tudo, né? Eu vim aqui para a Terra fazer o quê mesmo? O que eu vim fazer aqui na Terra? Esse é o questionamento depois de tudo isso, tá certo? Porque o grande propósito do Espiritismo é aumentar seu nível de consciência. Nós vamos explicar bem isso aí. Porque, assim, é muito triste quando você vai fazer um atendimento fraterno numa casa espírita, você vai fazer um atendimento, etc., né, acolher as pessoas, e às vezes você observa que ele precisaria aumentar o nível de consciência dele. Sabe, ele está andando muito distraído. Quantas pessoas vêm na casa espírita, você quer ajudar, mas a gente sabe que tudo tem o seu tempo. E a gente começa a perceber isso num atendimento que a casa faz com as pessoas. E aí você vê que as pessoas estão de olho fechado, as pessoas estão distraídas, as pessoas estão equivocadas, e uma série de circunstâncias, tá certo? Por quê? Porque ela precisa aumentar esse nível de consciência. O que é isso? Gente, quando você consegue aumentar um pouquinho o seu nível de percepção, de consciência, a liberdade é maior. Você consegue ter mais liberdade para as coisas, as suas escolhas são melhores. Não é? Não tem aquela passagem do Cristo que ele fala assim, conhece a verdade te liberta. Conhece a verdade vos libertará. Não é isso que Jesus fala? O que ele está falando, gente? Justamente isso. Quanto mais você compreende, quanto mais você eleva a sua percepção das coisas, mais você se liberta. Agora, é importante a gente saber esses detalhes. Se liberta, muitos perguntam assim, se liberta do quê? De quem? Se liberta de você mesmo. Começa se libertando de você. Do que? Da sua ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo da palavra, no sentido de compreensão das coisas. Nesse sentido é que a gente fala.
E quanto menor esse nível de consciência, gente, é aí que vem o problema na nossa caminhada. Quanto menor esse nível, ou eu fico estacionado, mais restrito eu fico para fazer escolhas. Mais equivocado eu fico diante das escolhas, porque meu nível ainda é pequeno. Estou ainda equivocado, ainda estou distraído, estou vendo o mundo, sabe, com muita ilusão. A gente vai comentar sobre isso. Tem uma frase do Renato Russo, né, o grande poeta do Legião Urbana, já faleceu. Ele tem uma hora que ele fala assim: parece alegria, mas é só tristeza. Olha só, né? Ele está em função das coisas que aconteceram na vida deles e tal, e etc, etc. Porque essa manifestação, esse consumismo, essa ilusão de ótica que a gente tem, enquanto no nosso nível não se expande. O que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita hoje? Nós estamos tentando aumentar o nosso nível de consciência, o que é muito bom. E tem várias maneiras de você atingir isso e conseguir isso. Uma delas é essa frequência na Casa Espírita. Você poderia estar fazendo outras coisas, não é verdade? Muita gente, né, prefere estar fazendo uma série de coisas, está tudo certo, cada um está no seu nível de percepção das coisas. Mas tem hora que você tem que começar a priorizar coisas na sua vida. Sabe? Tem hora que você precisa começar a priorizar um monte de coisa para que você não fique muito limitado, para que as suas escolhas não sejam tão equivocadas como a gente faz hoje. E a gente vai ver isso, e a gente vai ver por que a gente sofre tanto, por causa disso, né? E isso precisa fazer a diferença na nossa caminhada. Muito se fala, meus amigos, sobre aflição, dores, não é isso? Sofrimento, a depressão, o estresse, o medo, enfermidades, desemprego, etc, etc, carências de toda ordem. Muito dessas aflições poderiam ser evitadas ou evitáveis. Jesus Cristo sempre fala assim: olha, no mundo você vai ter aflição, mas eu venci o mundo e vocês podem também. Palavras do Cristo. Isso aqui já seria algo para a gente já ficar tranquilo, né, diante das palavras dele. Então, são essas aflições que eu citei aqui, elas poderiam ser evitadas, muito delas poderiam ser evitadas. Entendeu? Então, essa é a função da doutrina espírita, fazer com que a pessoa desperte um pouco. Ninguém aqui é espírito de luz, ninguém, meus irmãos. Nenhuma casa espírita, não temos espíritos de luz aqui presente, não. Mas a gente tem uma hora que precisa sair um pouco dessa ignorância. Ignorância no sentido espiritual, não no sentido pejorativo. Não é isso. No sentido de não compreender os mecanismos para que eu possa ser um pouco mais feliz. O que nós buscamos na vida? O que nós estamos buscando? O que nós queremos? Um pouquinho de paz, um pouquinho de equilíbrio, ter sua vidinha e assim, não é? Tem uma história de uma senhorinha de uma determinada religião, que é a seguinte: ela frequentadora, fervorosa dessa religião, e falaram para ela que ela ia resolver o problema dela indo numa casa espírita. E ela veio numa casa espírita. Foi lá e tomou o passe, ficou, fez não sei o quê, deu um dinheiro lá, enfim. Aí perguntaria, gostou? A senhora gostou? Como é que foi? O que acontece? Olha, é o seguinte, estou decepcionada, nunca mais volto na casa espírita, ela, sendo de uma outra religião. Mas o que aconteceu? Que decepção é essa? É o seguinte, eu venho aqui, tudo que o palestrante falou lá, eu vi, li os folhetos, isso aí eu faço isso de fio a pavio, eu conheço todos os versículos, todos os capítulos da Bíblia. Isso aí, tudo que eles falaram eu já sei. Então aí, o que acontece? Só para a gente ilustrar a nossa palestra, a gente compreende que essa senhora, ela não conheceu e não conhece os ângulos da doutrina espírita. Ela distorceu todo o foco, está vendo? É aquela coisa de quem? Dessa senhora ou daquele que é imediatista, ele quer vir aqui receber, tomar um passo, ir embora e resolveu.
Não é assim. Não é assim. Você pode ter certeza que não é assim. Então, essa senhorinha, ela distorceu o foco das coisas, porque ainda na vida dela essa condição de não compreender os mecanismos. Conhece tudo, não é? Como a gente vê os grandes profetas da atualidade, né? Ele lê a Bíblia de ponta a ponta, com todos os versículos, só que tem coisa fragmentada. Fragmentar é fácil. Se você lê alguma coisa, você fragmenta, você decora, etc. Eu quero ver descer para o coração e compreender tudo aquilo que está escrito. Esse é o segredo. Não é compreender o versículo da Bíblia. Tem duas formas da gente ler Evangelho, meus irmãos. Ou Bíblia, ou Evangelho, não importa. Tem uma forma literal e uma forma espiritual. Literal é aquela que você lê assim, entra aqui, sai ali, você decorou, e tem a outra que é espiritual. É essa que a gente tem que adotar na nossa caminhada. Tá certo? Porque ainda prevalece para essa senhora muita incompreensão. Ela não entendeu que, por exemplo, que a doutrina nos explica, que as aflições nos são necessárias. Ela não entendeu isso. Ela não entendeu que os problemas, meus amigos, às vezes não deve ter solução imediata. Dá para entender isso? Os problemas nossos não devem ter solução imediata. A pessoa não quer saber disso. Ela quer já receber e já resolver o problema. Porque, na verdade, são ferramentas que vão nos ajudar no futuro. São essas ferramentas que Deus permite algumas dessas aflições para que a gente busque novas perspectivas. Sabe? Você sai um pouco do comodismo. Então, essa senhorinha que foi lá, eu quero resolver. Outro dia, lá no Centro de Luz e Caridade, uma moça me procurou lá, queria falar, tudo bem, vamos lá, vamos conversar. Ver o que eu achava, de tal situação. Que situação? Ela falou que foi num determinado lugar, ela está com um monte de problema, isso, aquilo, em casa, etc, etc. E que foi num lugar lá, o rapaz disse que faria para ela, resolveria tudo se ela pagasse R$5.000 para ele. Eu deixei ela falar, né? Ela foi falando. Depois, a hora que eu falei o que a doutrina prega ou faz, ela nunca mais voltou no centro. Sabe? Porque é a carência da pessoa, né? E a má fé de alguns profetas da atualidade que a gente está submetido. Porque a pessoa, quando ela está carente, né? Ela está vulnerável, vamos dizer assim, ela vai lá e faz e paga tudo que tem que pagar. Aí tem que tomar um certo cuidado com esses profetas da atualidade aí, sabe? Tem muitos religiosos que não merecem nem levar esse nome, mas a gente, na nossa necessidade, a gente vai e acaba fazendo. Essa pessoa não entendeu que essas aflições, elas são necessárias no nosso caminho. Ela deveria compreender, vamos pensar assim, com inteligência. Deus não é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não é? Deus é. Então, o que acontece? Ele é o primeiro a saber dos nossos problemas, ou não? Não é? Então, já é uma coisa para mim analisar melhor. Espera aí, se está acontecendo certas coisas comigo, ou isso, eu preciso ver, preciso acertar, preciso ver, porque, na verdade, ele já sabe o que eu tenho que fazer. Você tem que, né, ter essa noção e entender que a causa é sempre justa daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque Deus erra. Pergunto para vocês, Deus não erra. Como é que é a história do plantio livre, não é isso? Colheita obrigatória, causa e efeito. Gente, meus amigos, aquilo, seja espírita, agnóstico, ateu, evangélico, católico, muçulmano, etc, 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 em determinado momento aquilo que é seu te alcança. Aquilo que é da sua responsabilidade, do seu histórico espiritual, tem determinado momento que te alcança. Agora, olha o que o Cristo fala em relação a tudo isso. Essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Ou seja, sem muita lamúria, sem muita
sem muita lamentação. Tudo bem, todos nós, né, reclama, todo mundo, mas vamos tentar buscar solução e não só ficar na lamúria, ficar na lamentação. Isso é alguma coisa que a gente tem que entender, esses mecanismos na nossa caminhada, porque é isso que vai te poupar, como Cristo que fala, é Jesus Cristo que está falando. Isso aqui não é o Kardec, não é ninguém. Né? Se você conseguir pacientemente, você está poupando uma série de coisas para o futuro. Aí o outro pode perguntar assim para nós, mas é só a dor que ensina? Oh, é a dor? Não, onde está escrito isso? Não é na doutrina espírita. É só a dor que ensina, que faz eu evoluir, ou faz crescer? Não, jamais. Agora, vamos pensar assim, faz uma análise você, faz uma autocrítica sua, nossa. Você é uma pessoa muito generosa, você é uma pessoa muito caridosa, você é uma pessoa benevolente, você é uma pessoa fraterna, você tem muito amor assim para dar para as pessoas? Ou você negligencia a maioria delas? Eu acho que a gente negligencia. Então, aí a questão é essa, eu poderia ir por um caminho que eu poderia evitar uma série dessas dores, dessas aflições, se eu fosse uma pessoa com todos esses dotes, né? Essas virtudes que aqui a gente acabou de falar. Mas será que a gente é assim? Nós temos que buscar, né, pelo menos ser. Aí eu pergunto para vocês assim, que é o ditado que a gente vê, não é, gente? Se não vem pelo amor, vem... Não é? Não é assim que fala o ditado popular? Quem ama não adoece, quem é generoso... Tudo bem, a pessoa vem em missão, é outra coisa. Isso aí é um caso à parte, a pessoa... Mas a maioria, se ela tem uma estabilidade, ela consegue ir em frente. Porque toda enfermidade começa no espírito e termina no espírito. Então, gente, o momento é de mudança. E por quê? Porque a alma está querendo respirar novos ares. Quando a gente fala dessa ordem das coisas, onde chegou naquele momento de dar um outro sentido, é a alma da gente querendo se renovar. A gente sente que tem algo maior por trás disso tudo aqui. Então a gente tem que... Tem uma música chamada Jornada, de Adelino Fontoura, que é uma psicografia do Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, que são aqueles poemas belíssimos que tem ali. E a gente fez a música ali, fizemos, né, a melodia dessa música que chama Jornada. A jornada é a caminhada nossa, de todos nós, a caminhada do ser humano. Não é? Então, que ele fala assim, guardei por muito tempo a expressão dos gorilas. Olha que interessante. Fui adquirindo mais luz nas pupilas. Olha que interessante, não é assim? É o processo evolutivo. De corpo em corpo, eu vou forjando o meu destino. A cada existência eu vou adquirindo e tentando ser melhor. É belíssimo isso, a jornada de Adelino Fontoura. Ele fala disso e fala dessa expressão que a gente tem enquanto, né, tempos atrás, a expressão dos gorilas, mas com o tempo eu fui adquirindo mais luz nas pupilas. E aí alguém pergunta assim, quanto tempo demora um sofrimento? Quanto tempo demora a dor? Aí resposta, dura o tempo em que você se demora em não querer mudar. É você que determina o tempo das coisas. Ou seja, aí ele está falando do tempo que tem um significado espiritual muito grande na nossa vida, que a gente não tem que ficar retardando, postergando, sabe? O pessoal conhece a historinha do Chico Xavier, que isso é fato real. Vou contar bem rapidinho aqui, que é o seguinte, ele estava lá numa conversa com os amigos, lá em Pedro Leopoldo, e assim, os amigos chegaram 5, 6 horas da tarde, ficaram até às 11, 5 horas conversando, essa é a história. E aí, de repente, aparece o Emmanuel, que é o mentor espiritual dele, né? Assim, bravo, assim, daquele jeito. Falando, olha, ô Chico, é o seguinte, você conversar com os seus amigos 1 hora, 1 hora e meia, está tudo certo.
Agora, vocês ficam conversando 5 horas de coisas inúteis, e nós temos livro para fazer, psicografar, porque ele psicografava até de madrugada. Então, está tudo certo. Você fica com seus amigos que eu estou indo embora. O espírito, imagina o espírito falando isso. Né? Porque que perda de tempo é essa na sua vida? Aí diz que o Chico já dispensou os amigos, lá mandou todo mundo embora. Já, não, está tudo certo, e foi trabalhar. E isso virou uma história, falando do tempo, do significado espiritual que isso tem. E vale para todos nós. Né? É importante a gente compreender isso daí. Né? Essa proposta da nossa encarnação. E aproveitar todas essas chances, né, de se libertar, de desatar nó, de diminuir conflito. O ser humano a gente está observando, por isso que tem que vir na casa espírita mesmo. Graças a Deus que a gente tem esse ponto. Porque, para mim, o centro espírita é um ponto de luz. Né? Porque as pessoas precisam se libertar um pouco desses... Ficar mais leve. O ser humano está muito cheio de drama. E sabe onde você vai tentar iniciar e diminuir esses dramas? Começa dentro da sua casa. Ah, mas eu vou lá na igreja, vou não sei aonde, vou ler, vou fazer, vou dar passe. Sabe? Faz o seguinte, começa dentro da sua casa. De que jeito? Fala mais baixo, ajuda na sua casa, se você é casado ou não. Entendeu? Nós temos que mudar, o ser humano tem que mudar, o homem tem que mudar. Ah, não, eu vou tomar cervejinha desestressar todas 6 horas da tarde. Ah, você vai desestressar todas 6 horas da tarde? Faz o seguinte, leva a sua mulher para desestressar junto. E ainda ele chega em casa exigente, quer a comida quente e não gosta da mistura. Não é assim, não. Os homens não gostam que eu falo isso, mas é verdade. É verdade. É uma realidade. Estou citando apenas um exemplo. Pode ser o verso disso também. Mas as coisas são assim. Essa é a nossa vida. Então nós temos que mudar. Ah, não sei lavar prato, não lava prato, mas faz o seguinte, limpa o chão. Não sabe limpar o chão? Lava o prato. Temos que mudar. Faz parte da mudança, faz parte do processo. Não adianta você querer evoluir, salvar o mundo lá fora, você não consegue salvar dentro da sua casa. Né? É assim, meus amigos. Vai chegar um momento lá, quando a gente partir para o lado de lá, um dos momentos vai ser esse daí. A perguntinha vai ser assim, o que você fez da família que eu te confiei? O que você fez dos filhos que eu te dei para você cuidar? Tem um amigo meu que eu encontrei ele outro dia. Como é que você vai? Tudo bem, legal. Como é que estão seus filhos? Bom, eu me separei. Legal, tudo bem, separou. E os seus filhos? Rapaz, faz uns 3 meses que eu nem vejo eles. Eu fico pensando assim, cara, como é que pode um negócio desse? Tudo bem, não sei o que. 3 meses sem você ver seus filhos? É uma coisa, gente. Vai se comprometer, é um comprometimento. Tudo bem que se separou, mas você faz o seu papel enquanto pai, etc., a família, sabe? Discutir com o pai, com a mãe, dá um passo para trás. Meu pai bebe muito, dá um passo para trás, para depois você dar 3 para frente. Você vai discutir com o seu pai, com a sua mãe. Você tem que honrar eles, sejam eles do jeito que for. Faz o seguinte... Evita discussão, evita. Porque é o seguinte, chega um momento, gente, que a gente tem que buscar o nosso lugar. Sabe, Deus coloca a gente em um determinado lugar, não é? E aí, quando eu crio muito, Deus coloca a gente em um determinado lugar para a gente fazer. Aí, eu começo a criar drama, começo a criar equívocos, começo a criar problemas. Você sai do lugar que Deus te colocou. E aí vem problema. Quando você sai do lugar... E agora, ele coloca a gente em determinados lugares, como esse, tal, que são tensos. É isso aí. Deus te coloca em lugar tenso. Com a família, filho com problema de droga. Eu trabalhei 20 anos com a drogadição no Recanto do Senhor. 20 anos tratando de dependente químico. Ali você vê o sofrimento das pessoas, da mãe, do pai. Entendeu? Como é que é? É tenso a situação. Sabe?
de um pai, de uma família, de uma mãe, etc, etc. É o lugar, o seu patrão que não te respeita, sabe? Tem um monte de circunstância. É tenso esse lugar que Deus colocou. Agora, para quê? Para que a gente possa aprender, honrar esse lugar que Ele colocou a gente. Porque quando você sai desse lugar, meus irmãos, aí começam a ter os problemas. Sabe? Você começa a querer evitar e etc, etc. Aí que tá. E na verdade são o quê? Coisas, como eu já disse no início, são necessárias. Isso é fazer o dever de casa. É você se reconectar de novo com o divino. Você passa por isso. Quem é que de nós não passa? Não é? Muita gente com estado de depressão, e você tem que ter esses mecanismos. Outro dia também uma moça me procurou, ela podia atender ela de fora, de uma cidade aqui perto. Veio ela e os pais, uma moça bonita, 25 anos a menina tinha, e fui conversar, podemos conversar junto? Eu falei, não, deixa ela conversar comigo primeiro, conversando sozinho, fazendo um atendimento. Aí eu deixei ela falar, ela foi falando, a menina tentou suicídio 3 vezes. 3 vezes, não foi uma vez. Aí eu deixei ela falar, perguntar para ver. A gente não é médico, a gente só vai ver pela ótica da doutrina, parte espiritual da situação. Aí depois ela foi falando, aí ela chegou na seguinte conclusão dessa história. Eu falei, isso aí deve ter coisa aí por trás. Ela falou que ela tentou isso por causa do namorado. Porque o namorado largou dela fazem 6 meses atrás. Gente, não pode. Não pode. Tadinha dela, com tudo, você vai conversar com ela, explicar. Tudo bem, gente, graças a Deus, parece que a menina hoje, faz 4, 5 meses atrás. Mas o que acontece? Você não pode projetar a sua vida no outro dessa forma. É você compreender os mecanismos da doutrina. A doutrina explica essas coisas. Porque o crescimento é individual, não é individualista, é individual. Ou seja, meus amigos, você vai seguir seu caminho praticamente sozinho até o final. Você vai seguir seu caminho sozinho. Esse é o processo, não tem outro. Tá certo? Porque a gente acaba... Por isso que a doutrina espírita, ela investe tanto na família, no jovem, né? Justamente para começar a mudar, tentar compreender certas coisas. Nessa moça, tadinha, ela não, né, perdida, aquela situação toda de amor, mas as coisas não são assim. Né? Você acha que perder uma vida por causa do outro, e o outro não quer. O outro não quer, tudo bem. Passa um tempo aí e parte para outra circunstância. Que o processo, que é isso, gente? O processo reencarnatório nosso é que nem um GPS. Como é que é isso? O processo reencarnatório é assim. É que nem um GPS, não tem várias rotas o GPS? Tem várias rotas. A nossa vida também. Uma mais curta, outra com mais obstáculos, outra mais longa, outra mais rápida, não é assim? E na nossa vida é a mesma coisa. Né? Outro dia, num estudos nosso, aí o rapazinho, eu não me conformo com a humanidade. Né? Assim, a pessoa também não me conforma, como as pessoas fazem tanta coisa, né? Essa situação, as pessoas precisavam frequentar a doutrina mais. Aí eu falei, não, nada disso. Ou seja, a pessoa precisa entender que cada um tem o seu histórico espiritual, cada um tem o seu histórico. Você tem um histórico, sua mulher tem outra, seu filho tem outra. Por isso que toma um certo cuidado quando seu filho chega com uma tatuagenzinha no braço. Tem gente que quer enforcar o menino por causa disso. Gente, a linguagem de hoje é outra. Você tem que ter respeito e ver. Se você é aquele que é o arrimo, você é o arrimo da sua família, você tem que saber bem. Faz uma análise assim, quem foi você há 40, 50 anos atrás? Faz uma autoanálise, para você ver como é que... Tudo bem, você fala as consequências disso, mas você tem que saber. Se você é o arrimo, você tem que dar a mão e não afundar mais a criança. Porque é assim que funciona.
E eu estou falando por experiência disso, de ter 20 anos de trabalhando com esses irmãos, onde a gente tem o cadastro de todos eles. E começa assim. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o pai está ali com o filho assistindo uma televisão, e o filho está ali, 15, 16, 17 anos, e o pai olha na televisão, olha, está vendo? Olha lá, paredão para isso aqui. Foi pego com droga. Paredão, não sei o quê. O que acontece? O menino sai de fininho perto do pai e vai buscar conforto com os outros, porque não tem diálogo com o pai, não tem diálogo com a família, não tem apoio. Ele vai buscar conforto lá fora, porque lá fora todo mundo. Amigo não fala não, amigo é tudo sim. E aí a coisa acontece. Tá certo? São mecanismos, são situações que a gente tem que compreender. Daí a razão da doutrina investir tanto nisso. Então a gente tem que buscar, cada um a sua condição emocional e espiritual, e ver seu caminho para não lesionar tanto seu espírito. E a oração, gente, o que nós estamos fazendo aqui, faz parte desse processo de aprendizado, de eliminar uma série de dramas também. Uma vez perguntaram para o Gandhi, né, grande mentor espiritual, enfim, grande líder religioso, perguntaram assim para o Gandhi: "Ô Gandhi, mas o que você ganha orando tanto? O que você ganha fazendo tanta meditação, tanta oração?" Aí, né, todo sábio, né, como ele, falou: "Olha, você tem razão, geralmente eu não ganho nada. Não ganho nada, absolutamente nada. Mas eu perco um monte de coisa. Perco orgulho, perco a arrogância, perco a inveja, perco a ganância, perco a raiva, a impaciência, etc, etc, etc." Olha que resposta sábia. Vou fazer oração. Você ganha o quê fazendo oração? Não ganho nada, mas eu perco coisa. Olha só que resposta. Então, e é verdade, porque a gente poderia estar fazendo outra coisa, como eu disse, mas nós estamos aqui reunidos. É importante você priorizar essas coisas na sua caminhada. A vida não é só diversão que a gente está vendo aí fora. O ser humano está meio desencontrado, está meio perturbado. Por quê? Porque é muita diversão, é muito brilho. E a doutrina não precisa de brilho, não precisa de aplausos. A doutrina espírita, não. Eu vejo muitas religiões que você leva lá, grandes artistas, né, tem 50 mil pessoas, mas você fica analisando aquelas 50 mil pessoas fazendo o quê ali? Cantando junto com o artista. Cantando o quê? Não estão nem entendendo o que está se passando lá. Essa é a realidade das coisas. Entendeu? E como é que você pode estar concentrado fazendo as coisas dessa forma? E a doutrina não precisa disso, de aplauso. Graças a Deus que nós temos a doutrina. E, como eu disse, você precisa tentar aos poucos se despedir de muitas pessoas. Aquele que quer evoluir e crescer, você tem que começar a despedir de um monte de gente. É verdade. Por quê? Porque não existe crescimento sem sacrifício. Não existe paz conquistada sem doação. A gente só pede. Veio para pedir. Mas você dá o quê? Você doa o quê? Sim, sou muito bonzinho. Você é bonzinho, mas faz o quê? Faço nada, mas sou muito bonzinho. Está na contramão da história. Não é? Porque todo processo evolutivo requer pôr a mão na massa, tá certo? Então é importante a gente compreender essas situações, porque nem todo mundo vai começar com você e nem todo mundo vai chegar no final com você. Então, isso é importante para a gente compreender. Vou finalizar aqui, gente, que é maravilhoso esse texto que eu achei, que diz o seguinte. Esse texto aqui é de Jalal Rumi, do século XIII, é um poeta persa, teólogo. Olha só, interessante. O que ele fala? O que é maturidade espiritual? Que tem tudo a ver com isso que nós conversamos aqui. O que é maturidade espiritual? É quando você para de mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. Interessante isso, muito bom.
Né? Você vê gente querendo tomar conta do outro, querendo não sei o quê. Calma, cuida de você primeiro, para depois você cuidar do outro. Você quer mudar a vida do outro. Maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como elas são. Você tem que aceitar todo mundo é igual, filhos de um único pai. Religiões, qual é o problema? Outro dia perguntaram para mim no centro lá, qual é a melhor religião? A religião mais evoluída. Ela pensou que eu ia falar que era o espírita. Eu falei, a melhor religião é aquela que se aproxima mais rápido de Deus. Porque você pode ser uma pessoa que não sabe nada e se aproxima mais rápido de Deus do que eu, do que qualquer outro, de outra religião. Porque o que interessa diante de Deus é a boa vontade, é a sinceridade, é o respeito, é a virtude que você tem dentro do coração. E é assim na nossa caminhada. Maturidade espiritual é quando você entende que todos estão certos em suas próprias perspectivas. Ou seja, cada um com a sua, buscando, porque a pessoa ela está nessa condição. É a mesma coisa que você está aqui, vamos entrar na sala de inglês. Chega a entrar na sala de inglês, ninguém sabe falar inglês. Peraí, o alemão, vamos estudar alemão, mas só eu sei alemão? Ninguém sabe falar alemão? Então, o que é isso? Cada um tem o seu momento de compreender as coisas. Como eu falei dessa senhorinha no início, ela não entende a doutrina espírita. Ela é de uma outra religião. Ela ainda não teve essa percepção. Não adianta você discutir com uma pessoa que ela não compreende certos mecanismos. Não é? Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. É isso aí, buscar a sua paz, né? Que é o que a gente busca. É quando você para de provar para o mundo quão inteligente você é. Verdade. Ou seja, às vezes a gente quer ser super-herói, acha que todos têm que ser super-herói, acha que seu filho tem que vencer, tem que ser o primeiro. Lê do engano. Caiu, levanta de novo. Caiu, levanta de novo. Às vezes você fica impondo coisas na sua família, né, para o outro, para o filho. Você quer que o filho seja o maior médico da cidade, engenheiro. Aí ele estuda lá 8 anos, 9, 10 anos. Aí chega o pai e fala assim, pai, não é o que eu quero fazer. Não é? E aí a decepção de quem? Do filho? Não, do pai. E o que tem a ver? Nada. Vai se frustrar o pai e a mãe. Maturidade espiritual é quando você não busca a aprovação dos outros, adquira uma autossuficiência e se valorize. É quando você para de se comparar com os outros. Né? Essa comparação, essa inveja. Gente, né? O mundo está no que está por causa desse consumismo material das coisas. Sabe, o outro tem um carrão do ano, grande coisa. O outro tem uma conta bancária. Não se esqueça que você é peregrino nessa terra. Você hoje é usufrutuário de um carro legal, você é usufrutuário de uma casa com piscina, você é usufrutuário de uma conta bancária boa. Usufrutuário temporário. Temporário, porque daqui a pouco foi. E o que significa isso? Diante da doutrina, quanto mais você se apega ao materialismo, mais você sofre. A doutrina fala isso. O que a gente acaba fazendo? Adotando o supérfluo. Pode ver, a gente adora o supérfluo na nossa caminhada. Nossa, é tanto consumismo, é tanta coisa desnecessária. Sabe? Por isso que eu sofro. Por isso que eu quero, não consigo, crio uma ansiedade, a ansiedade acaba me trazendo uma depressão, vira uma angústia, eu tenho que começar a tomar remédio, e etc, etc, etc. Porque eu não estou sabendo viver direito. Viver como? Viver com simplicidade, meus amigos. Viver com simplicidade. Eu tenho certeza que todos nós aqui estamos bem hoje, graças a Deus. Todo mundo tem sua comidinha, sua jantinha. Né? Viver com simplicidade. O mundo tal que está por essa convulsão de se querer fazer coisas, de querer comprar, de não sei o quê, e a gente não pode se deixar levar por isso. Eu trabalho com publicidade, e eu sei que a publicidade faz a cabeça das pessoas, como as grandes emissoras aí, tal de Rede Globo, etc., outras. Entendeu? A gente tem que parar com isso. Esses BBB da vida, o que é isso? Tem gente que começa a assistir televisão das 8 da manhã às 11 da noite.
novela e acha que aquilo lá é o ideal. É melhor você pegar um livrinho e ler, fazer outra coisa que é mais interessante. Não se deixa levar por essas coisas, porque esse pessoal está ganhando em cima de você. Mas a grande parte é complicado. Maturidade espiritual é quando você está em paz consigo mesmo. Olha aqui, ó. E por último, e mais significativo, ele fala esse poeta aqui. Por último e mais significativo, ó, que nós acabamos de falar. Você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar a felicidade em coisas materiais. Olha só, o que nós acabamos de falar. Não é? Você começa a projetar sua vida só nisso. Você não transcende um pouco. Quando a gente vem na casa espírita, nós estamos transcendendo um pouco. Graças a Deus. Né? Aprendendo um pouco aí, ouvindo, lendo, e etc. O passe é fundamental, que a pessoa reenergiza, a pessoa sai mais leve. É um momento de paz, não é? Quando você vai na casa... Eu adoro ir na casa espírita. Eu trabalho lá no Lúzica, eu vou quase todo dia ali. Sabe, porque se sente bem. É um outro ambiente, é um ambiente melhor. E outra coisa, um ambiente de alegria. Vamos entender que o ambiente espírita é um ambiente de alegria, gente. Não é ambiente de tristeza, não. Uma vez um palestrante foi lá, viu, Domingos? Lá no centro e pediu para apagar tudo a luz. Estava de branco. E eu falei, nossa, parece um ghost aqui. Que assombração é essa? Pediu para apagar toda a luz e a pessoa ficava circulando. Não. Eu falei, nossa, ela vai assustar mais os outros do que qualquer coisa. Porque, sabe, é um ambiente de luz, é um ambiente de alegria. Você tem que sair de coração leve. Porque Jesus Cristo, na sua potência espiritual que era, não poderia ser um homem triste. Porque se ele veio trazer a boa nova, ele não poderia ser um homem triste. Muita paz a todos.